Graça e paz, santos do Altíssimo, campeões da perseverança e da fidelidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos aqui nessa leitura de Apocalipse e hoje Apocalipse capítulo 13. Nós encerramos o capítulo 12 falando que o dragão, depois que ele foi derrotado, porque ele não conseguiu atingir o Filho de Deus, não conseguiu a vitória nos céus, de onde ele foi expulso, e também não conseguiu a vitória sobre a mulher que representa aqui no texto o povo de Deus. Então ele se põe em pé sobre a areia do mar. Então entremos agora no capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então se levanta do mar. O mar, nas Escrituras, representa os povos, as nações, as diversas pessoas deste mundo, a sociedade humana. Então este monstro, chamado aqui a besta, ele surge da sociedade humana, surge das multidões das nações. Ele tem 10 chifres, que representam 10 poderios militares, 7 cabeças, são 7 reinos, e sobre esses chifres, 10 coroas, 10 diademas e nomes de blasfêmias, porque evidentemente ele traz toda a impiedade, toda a aversão, toda a adversidade contra Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Existe aqui uma semelhança deste monstro, esta besta, com a visão de Daniel. Então Daniel e João estão vendo aqui a mesma besta, este mesmo animal terrível que se levanta contra Deus. E quem dá o poder, o trono e grande autoridade a esta besta não é ninguém, nada menos do que o próprio diabo, chamado aqui o dragão. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma dessas cabeças cairá, e haverá uma cura, que provavelmente se levantará um outro reino para ocupar o lugar e mantendo o poder para este governo mundial, este império mundial. Muitas destas coisas aqui se cumpriram naquela sequência de reinos desde Daniel. A Babilônia, os Medo-Persas, Grécia e Roma. Nos dias aqui de João, o grande império dominante que perseguia os cristãos era Roma. E muitos intérpretes da Bíblia ainda fazem esta relação desta besta
como sendo o Império Romano. Mas é interessante observarmos, diante destes últimos acontecimentos, que muitas das interpretações de alguns meses ou de alguns anos atrás já estão totalmente defasadas devido aos atuais acontecimentos. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É interessante aqui que há uma referência à guerra nos céus que acontece aqui no capítulo 12, quando Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. E agora, os inimigos de Deus estão dizendo: quem é semelhante à besta? Como fazendo uma paródia. E quem pode pelejar contra ela? Porque houve a peleja no céu. Então, é como se o derrotado agora quisesse cantar vitória. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. É muito interessante a repetição deste tempo, que na verdade é a metade de um tempo completo. 42 meses é igual a 1260 dias, que é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, que é a metade de um tempo completo, de uma semana de 7 anos, conforme foi profetizado por Jeremias e Daniel. Verso 6. E ouvi a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Boca representa comunicação. Então, nestes últimos tempos, todo este império mundial, todo este sistema em oposição a Deus, todo esse espírito do anticristo na face da terra possui uma grande boca, que são os meios de comunicação, a mídia que profere arrogâncias, que traz difamação a Deus e ao tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Quem é que habita no céu, senão os santos do Altíssimo, os cristãos? Porque a Bíblia nos diz, algumas vezes no Novo Testamento, que os salvos em Cristo, os cristãos, mesmo aqui, habitando na terra, ainda estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus e contra os cristãos. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então haverá guerra, haverá perseguição aos cristãos e muitos cristãos serão mortos. E esta besta, este governo mundial, terá autoridade sobre as tribos, povos, línguas
e nação. E eles adorarão a besta, mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, estes não reconhecerão a besta. Verso 9: quem tem ouvidos, ouça. Isso é muito importante, a palavra do Senhor está nos dizendo, e nós não podemos fechar os nossos ouvidos, não podemos ser omissos diante da profecia. Verso 10: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É impressionante como o mal sempre volta para aquele que o pratica. Então, quem leva em cativeiro será também preso, será levado a cativeiro. Quem matar a espada também será morto a espada. Então, todo o mal que os ímpios praticam voltará contra eles próprios. E aqui nós vemos a perseverança e a fidelidade dos santos, porque tem essa confiança em Deus, de que os maus receberão a justa vingança. Verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então agora surge uma outra besta, que tem uma aparência religiosa, que tem uma aparência de piedade, que tem uma aparência inocente, mas, na verdade, age como o dragão, fala como o dragão. Verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, essa segunda besta, que emerge da terra, que também emerge dos povos desta terra, como a outra emerge das multidões dos povos deste mundo, essa segunda besta também, ela emergirá, ela surgirá entre os homens, como se fosse uma aclamação, ela surgiria, surge este líder, que parece um líder religioso, mas ele age pela força do dragão, ou seja, o diabo, que tem a mesma autoridade da primeira besta, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, será estabelecido um culto a esta, entre aspas, divindade, que é a primeira besta, a que emerge do mar. Verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então aqui claramente nós podemos observar que será estabelecido um culto à besta, será adorado como Deus. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quando vemos algo assim, ficamos assustados, porque há alguns anos atrás jamais imaginaríamos que poderia surgir um poder tão grande assim de seduzir as pessoas, de obrigar as pessoas a fazer uma coisa que elas não querem fazer. Mas aqui surgirá isto, vai acontecer. E aqueles que resistirem serão mortos.
a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Muito já se foi especulado sobre isso, como a implantação de um chip, como a implantação de uma tatuagem com um certo número, que aqui diz que esse número é 666, mas no desenrolar dos últimos acontecimentos, estamos vendo aí que as pessoas serão obrigadas a algo e aqueles que não o fizerem não terão seus empregos, não terão acesso às viagens de avião ou de ônibus, não poderão transitar livremente nas ruas e serão restringidas as suas liberdades individuais se não se sujeitarem a uma certa situação. Então é preciso que nós estejamos atentos a estes últimos acontecimentos. Tenhamos um olho na Bíblia e um olho nas notícias. Mas é muito importante que nós guardemos firmes a nossa fé, a nossa esperança, a nossa fidelidade ao Senhor. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós nem precisamos ficar muito preocupados com este cálculo, porque as coisas elas serão esclarecidas no momento certo. Vemos se desenhando no cenário mundial a formação de um governo único, de um governo centralizado. Então todos terão que se sujeitar de uma forma ou de outra. Porém, nós cristãos precisamos ter a nossa posição diante do Senhor, pois Deus nos guardará. Antes do capítulo 12, quando vimos o capítulo 11, sobre as duas testemunhas mártires, vimos a guerra que a besta levantou contra essas testemunhas e o que aconteceu. As testemunhas foram mortas, mas depois de 3 dias e meio, elas se levantaram e subiram ao céu. Vemos no capítulo 11 ainda o toque da 7ª trombeta, quando é chegada a hora e os mortos, os ímpios são julgados, e os servos, os profetas, os santos, os que temem o nome do Senhor, recebem o galardão. Então nós vemos aqui o céu se abrindo. E no capítulo 12 começam a trazer pormenores desta vitória. Precisamos ter sempre em mente que acaba aqui no capítulo 11, versículo 19. Do capítulo 12, verso 1 em diante, são os pormenores desta guerra e da vitória dos santos. Então nós vemos aqui a derrota do dragão e vamos ver também a derrota da besta e o grande triunfo de Cristo e todos aqueles que são seguidores. Observaremos no capítulo 14 que aqueles que adoram a besta e que recebem a marca do seu nome, eles sofrerão muita aflição, tormento e até mesmo úlceras malignas. Então, meus queridos, vamos continuar lendo a palavra de Deus, os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, as cartas de Paulo, as profecias do Velho e do Novo Testamento, e aqui em Apocalipse
estarmos muito atentos a estes acontecimentos, que guardemos firmes a nossa fé. Seja comprometido com Deus. Vivemos tempos como a igreja de Laodiceia, que estava morna, não era quente nem fria, e o Senhor disse que estaria a ponto de vomitar da sua boca. Convida a igreja ao arrependimento e que se vista de vestes brancas, que coloque colírio nos seus olhos para que veja e que experimente a verdadeira riqueza que Cristo dá e não as riquezas deste mundo. Então, que guardemos firmes a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Amanhã continuaremos a nossa leitura de Apocalipse com o capítulo 14. Fiquem na paz, que Deus os abençoe.